Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo para a honra e glória do seu nome. Nada para nossa exaltação, nada para nossa vaidade, nada para nossa glória, mas para engrandecer e exaltar o nome do Senhor dos Senhores, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É grande a satisfação de poder pela primeira vez estar aqui nesta cidade, nesta praça, pregando a palavra de Deus e trazendo o meu testemunho. O testemunho onde eu digo como, por que e onde, de que forma eu me encontrei com o Senhor Jesus. Quais foram os caminhos que me levaram a dobrar os meus joelhos e olhar para cima e dizer: sim, existe um Deus e um Senhor que pode todas as coisas. Passei 50 anos no meu egoísmo, na minha autossuficiência, porque eu era um homem que pensava que eu não precisava de Jesus para nada. Eu não queria esse Jesus dos crentes, eu não queria saber de Deus. Eu procurava outros caminhos, mas os caminhos que eu procurava não me davam as respostas que eu queria saber. Eu queria saber de onde eu vim e para onde eu vou. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo sabe de onde veio e para onde vai. Mas eu, na minha consciência, no meu subconsciente, lá no âmago do meu coração, lá no mais profundo da minha alma, eu procurava algumas verdades, só que os caminhos que eu trilhava não eram o caminho verdadeiro. Eu procurei verdades no Espiritismo, mas no Espiritismo não encontrei nenhuma resposta para as minhas perguntas. Eu procurei verdades no Rosacrucianismo, que é também uma forma de Espiritismo, também uma seita satânica, mas não encontrei respostas no Rosacrucianismo. Eu procurei também na filosofia maçônica, mas não encontrei na filosofia maçônica verdades que me fizessem mudar de vida. Certa vez frequentei um centro de feitiçaria, de macumbaria, mas por curiosidade. Mas ali eu vi manifestações de Pombagira, manifestações de Exu Caveira, manifestações de Preto Velho, mas não encontrei ali nada que pudesse me dizer de onde eu vim e para onde eu vou, nada que pudesse fazer com que eu mudasse de vida, nada que iluminasse a minha mente, nada que iluminasse a minha vida. Meus amados, e quando eu me voltava para a minha religião tradicional, a religião dos meus pais, dos meus avós, dos meus ancestrais, eu também não encontrava Jesus. E quando eu tinha algum problema, a minha religião tradicional dizia: não, Senhor, para determinado problema você tem um santo tal. Se você quer um bom casamento, tem um santo tal. Se você tem enfermidade, tem a santa tal. Mas Jesus não me era apresentado. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores não me era apresentado. Ele estava dentre os santos. A imagem dele era apagada. Eu não via a luz brilhar na minha vida. E em meio século de existência, em 50 anos de religiosidade, eu não mudei de vida. A religião tradicional não mudou a minha vida. Meus amados, mas Deus me livrou, mesmo afastado dele, mesmo eu com a natureza rebelde, afastado de Deus, ele me livrou de muitas mortes pelas estradas. Me livrou quando eu tinha 5 anos de idade, que cheguei à beira de um rio sozinho e desci aquele rio, a água bateu até aqui, mas Deus me livrou. Me livrou por 2 vezes de acidentes automobilísticos na estrada, me livrou por 2 vezes de acidente debaixo de um trem. Mas o maior livramento foi nas águas do Amazonas, quando a gente atravessa de Santarém para Alenquer, na região do Pará. Eu, toda a minha família, fomos de barco. Ali só vai de barco ou de avião. Então, no meio do Amazonas, às 2 horas da manhã, com muita chuva, muito vento, e o barco balançava de um lado para outro. E quando eu fui buscar os coletes salva-vida, já não tinha mais nenhum. Meus filhos nessa época tinham 7, 8, 9 anos. E então, naquele momento, eu clamei ao Senhor, e mais uma vez Ele me deu um livramento.
embora eu não fosse seu filho, embora eu fosse um filho desobediente, embora eu tivesse afastado dele, embora eu estivesse no pecado, mas Deus me livrou mais uma vez. Vivi afastado de Deus no adultério, na depravação, na bebida, na jogatina, achando que era um Deus, achando que eu não precisava desse Jesus, que eu não precisava dessa Bíblia, que eu nunca lia essa Bíblia, até porque a minha religião tradicional não me ensinava, não me recomendava ler a Bíblia Sagrada. Um fato muito forte foi quando minha esposa adoeceu de uma doença incurável, câncer no estômago. A partir do momento em que eu tomei conhecimento do diagnóstico médico, eu então verifiquei que o meu talão de cheque, eu verifiquei que meu plano de saúde, meus amigos, meu carro, meu apartamento, meu emprego, nada valiam diante daquele fato, daquela doença incurável. Eu verifiquei então que só Deus poderia resolver esse problema. Então eu tirei meus olhos da lama, eu tirei meus olhos das trevas e levantei para o céu e disse: há um Deus. E foi durante, meus amados, esta doença, essa enfermidade, que caiu sobre mim um grande arrependimento. Eu me arrependi desse meio século que eu passei diante de Jesus. Mas foi dor tamanha, foi muita dor e muita lágrima. Eu pedia para morrer em lugar dela. Eu pedia que Ele tirasse a minha vida, mas que deixasse ela viva. Mas o plano de Deus não é o plano do homem. Durante a doença de minha esposa, a minha filha, a minha única filha mulher, ela estava embalando o seu filho às 11 horas da noite, e com os olhos abertos, ela viu a fisionomia de Satanás, com aquele olhar esbugalhado para ela, aquele sorriso sarcástico, zombeteiro, como querendo dizer: sim, eu vou destruir vocês, vocês são da minha possessão, vocês me obedecem, agora vocês vão ver. No dia seguinte, minha filha contou isso, mas ela disse: papai, eu vi a Satanás, agora eu quero aceitar esse Jesus que é seu agora e é dos crentes. Chama aquela irmã, venha para cá para casa, e eu quero me ajoelhar e aceitar Jesus. E Satanás foi mais uma vez derrotado, porque ele já é derrotado na cruz. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor. Eu sempre tenho compromisso fiel com Cristo, com a verdade. Um compromisso com a verdade. Meu ministério é palavra da verdade. Porque o sim do crente tem que ser sim, o não, não. A mentira é de Satanás. Mentira de Satanás. E a verdade de Deus. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O meu filho Roberto Lopes, ele deu a carona para o irmão. E no caminho, o meu filho disse para o irmão: eu gostaria de ser crente, mas eu tenho que deixar o meu forró, que eu gosto muito. Eu tenho que deixar a minha cervejinha, que eu gosto muito. Eu tenho que deixar as mulheres, e fica muito difícil para mim eu deixar essas coisas. Então aquele irmão com muita sabedoria disse: você venha do jeito que você quiser, que estiver, para Jesus, porque Jesus vem para os doentes, não são para os sãos, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então meu filho Roberto Lopes aceitou a Jesus ali mesmo dentro do veículo. Eles pararam e foi feita uma oração e ele aceitou Jesus. À meia-noite, Roberto Lopes então chegou na minha casa e disse: papai, acabei de aceitar Jesus. Mais uma vez, Satanás estava derrotado. A palavra diz em Atos 16:31: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu aceitei Jesus. Satanás recebeu o troco, porque todos nós aceitamos Jesus e passamos a viver como novas criaturas em Cristo Jesus. Passamos a viver uma nova vida que só Jesus oferece, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele diz também em Mateus 11:28: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Minha vida, a partir do momento em que aceitei Jesus, mudou completamente. Eu fiz um voto em São Paulo, quando eu estava com minha esposa hospitalizada. Na segunda operação que ela fez, eu fiz um voto com meu Senhor.
eu disse para ele: eu vou viver para pregar a tua palavra, pregar o teu evangelho, anunciar as boas novas de Cristo Jesus. E estou aqui cumprindo esse voto, porque o meu compromisso com Jesus é um compromisso sério. Peguei todos os meus uísque importado, cachaça, tudo que eu tinha de bebida alcoólica, e joguei fora. Mudei, deixei a boemia, deixei o forró, deixei o baralho, deixei tudo e passei a andar nesse caminho da luz. A Bíblia diz que a vereda dos justos é como a aurora, que vai crescendo, crescendo, até se tornar dia perfeito. É como o sol que vai nascendo, 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 dando mais luz e mais luz e mais luz. E cada vez que eu prego a palavra da verdade, cada vez que eu anuncio o evangelho da paz, o evangelho da salvação, eu recebo mais luz, eu recebo mais luz nessa caminhada, eu recebo mais energia, eu recebo mais fé, porque eu estou em sintonia com o meu Deus. A minha filha Lívia, que havia aceitado Jesus, depois de um ano, no vendaval do mundo, ela se desviou dos caminhos do Senhor, mas a palavra diz: pedi e receberei. Então eu comecei a clamar o Senhor pela minha filha, comecei a dobrar os meus joelhos para que a minha filha retornasse ao caminho de Jesus. E se passaram mais ou menos 2 anos, meus irmãos. Certa noite eu estava em casa e chegou a minha filha, e com as fitas para que eu fizesse algumas gravações. E eu pensei então que aquelas fitas seriam fitas de mensagens profanas, músicas do mundo. Mas logo na primeira fita eu vi que era música evangélica. Então ela disse para mim: papai, eu voltei ao primeiro amor, eu voltei para os braços de Jesus. Eu digo: glória a Deus, minha filha. Quase que eu não contive as lágrimas. Quase que eu dizia para ela: minha filha, eu estou esperando isso há 2 anos. Então eu notei de fato no semblante dela, no sorriso dela, no modo dela se expressar, que ali sim estava uma pessoa agora lavada e remida no sangue de Jesus. Ali sim, agora estava uma nova criatura em Cristo Jesus. E até hoje ela está nesse caminho, até ser dia completo, até ser sol de meu dia, ela estará nos pés do Senhor Jesus. Meus amados, Deus levou a minha esposa, e logo depois de 1 ou 2 meses, aqueles meus amigos de boemia, amigos de farra, pensando que aquela minha animação, aquele meu fervor, aquela minha fé, aquela minha decisão, era porque a minha esposa estava doente, e chegaram para mim: como é, Ayrton? Você, vamos lá, vamos para a praia, vamos para a boemia. Eu digo: não, eu sou de Jesus. Eu não tive vergonha de olhar nos olhos dos meus amigos e dizer: agora eu não bebo mais, agora eu sou crente, eu sou do Senhor Jesus. Jesus disse: aquele que se envergonhar de mim ou das minhas palavras, eu o envergonharei diante de meu Pai que está nos céus. Eu era daqueles, meus irmãos, que tapavam meus ouvidos, fechavam meus olhos para não vir pregação evangélica. Eu desconfiava, meus irmãos, que ali estava correndo dinheiro, que fazia aquilo tudo por causa de dinheiro. Louvado seja e engrandecido o nome do Senhor Jesus. Quando eu comecei a ler a Bíblia pela primeira vez, um versículo que me tocou profundamente foi João 14,6. Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai a não ser através de mim. Essas palavras me tocaram profundamente o meu coração. Depois eu li também Jesus dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Meus amados, esta palavra não é uma palavra vã, é uma palavra verdadeira, uma palavra que vem do trono da graça, uma palavra que está nas Escrituras Sagradas.